E o neto? Não, Giga, só para corrigir, para além da esposa a viúva do Agostinho Neto, Maria Eugênia Neto, eu tive acesso ao resultado do DNA. Tiveram também os filhos, mas mesmo assim foi inconclusivo. Mas ela alega que houve um montão de discrepâncias durante o processo e talvez isso porque quando um teste de ADN é feito, tem que ter uma resposta conclusiva. E se for inconclusivo, então tem que se fazer um outro, porque o inconclusivo não diz nada. O inconclusivo não descarta a possibilidade de ela ser filha ou não ser filha. Também soubemos que ela escreveu uma carta ao senhor Jorge Rebelo Chicote, que é o atual ministro das Relações Exteriores, e para que qualquer coisa, para que os novos testes sejam então providenciados, para que ela passe então a ser legitimamente chamada, né, filha do Dr. Antônio Agostinho Neto, e com muito orgulho, que já falei com ela já sente-se angolana. Eu acho que por uma questão de respeito e honra ao senhor presidente Agostinho Neto, eu acho que as pessoas tinham que tomar uma decisão sobre esse caso. Vamos dar um fim nesse caso. É muito importante que se faça isso, porque 2 para amanhã faz o teste, sai que a Maela é filha de Dr. Antônio Agostinho Neto. Eu não sei onde é que essas pessoas que até agora, por que razão, eles não dizem também a ela, porque ela conversa muito conosco, não lhe dão a razão em que, você até agora não é aceita por esta razão. Ela precisa de saber, ela não sabe de nada. Inclusive, há uns meses atrás, estávamos juntos no programa, ela recebeu uma mensagem anônima e que ela expôs no seu Facebook. Isso tudo é só para vermos até que ponto a gente está aí. Eu acho que as pessoas deviam lidar com esse caso com mais seriedade e um bocado mais de respeito à pessoa daquilo que foi Agostinho Neto. Sim, porque afinal de contas estás a falar da figura política mais alta e mais emblemática da história da Angola. Então, que se respeitem, que haja respeito ao malogrado. E foi um homem que também, de uma maneira ou de outra, lutou, se bateu para que nós hoje em dia somos uma república independente. De uma maneira ou de outra, apesar de muitas lágrimas, somos independentes. E foi com Agostinho Neto que nos tornamos independentes. Então, por isso é que as pessoas têm que fazer qualquer coisa para deixar os caprichos, isso. E até se fosse uma situação que as autoridades ou as pessoas de direito achassem que não devia vir à praça pública, ao fórum público, fazia-se de uma forma sigilosa. E pronto, porque ela, afinal de contas, ela começou a lutar para que fosse registrada como filha de Agostinho Neto quando tinha apenas 15 anos, quando ela ficou a saber que ela é filha de quem lhe foi dito que era. Né? Já passaram agora 20 anos. Não, mais, eu acho que mais. Isso, ela agora está com 38 anos. 15 anos, 20 e tal anos. 20 e tal anos. E quando é uma coisa que as pessoas podiam fazer com a maior discrição possível. Apareceu, diz que é filha do Agostinho Neto, vamos mover daqui, vamos fazer qualquer coisa, foi um resultado inconclusivo, vamos marcar, para que acabamos com essas coisas, porque o Agostinho Neto merece respeito no que concerne isso, e as pessoas não fazem nada, e depois, quando se toca nesses assuntos, é um bocado lastimável. Sim, nós, por exemplo, aqui na Mangolé TV, porque falar aqui que fomos os primeiros a trazer esse caso à praça pública, fomos o primeiro órgão de informação a trazer essa informação, fomos os primeiros que apresentamos ela publicamente. Várias ameaças também foram endereçadas a nós, recebemos telefonemas anônimos, pessoas disseram-nos, foram-nos avisando, vocês estão-se a meter num buraco sem saída, mas nós simplesmente achamos que não falhamos com aquilo que tem a ver tanto com a Constituição angolana como a Constituição aqui do Reino da Terra onde nós vivemos. Simplesmente cumprimos com aquilo que é o nosso papel como órgão de informação. Exatamente. Não violamos a ética jornalística e nós vamos simplesmente apresentando aquilo que nós achamos que é bom para a sociedade. Mas nós vamos ver as imagens onde Micaela Marinova então faz esse apelo aos angolanos para que ela seja registrada como tal. E atentos com as imagens, por favor. Fiquem atentos.
Brothers and sisters, Angolans, please support me in my right to become part of the Angolan history. This case isn't about me only. My case represents millions of children just like me around the world. Some left neglected by their parents. Others, parents were killed in the civil wars and died way before their time. I now stand here to do what is right, not only for me, but for all of those children like me. I am the daughter of the Angolan first president, Dr. António Agostinho Neto. And I am one step closer to prove that. With your help, I beg you to sign my petition for a second DNA test to which I am entitled. The first DNA test was inconclusive, and that raises the questions. Is it possible that I am the daughter of Agostinho Neto? Do what you think is right. My case was in the Ministry of Justice for over a year, and yet nothing has been done. Nobody has contacted me. My win will be the win for many children around the world like me. My win will be the win for you, for the people of Angola, for those who believed in me. Like my father said once, a luta continua, a vitória é certa. Muito obrigado, camaradas. Bem, estamos de volta aqui nesta abordagem especial Mangolé TV, o último programa do ano. Para você que só agora nos sintoniza, hoje a Mangolé TV, no seu programa especial, estamos a falar daquilo que foram os eventos de maior destaque no decorrer do ano 2012 e para tal, conto aqui com a contribuição muito valiosa do meu colega de trabalho, Jeca Tetembo. Estivemos aqui a falar há bem pouco tempo do apelo que Micaela Marinova fez aos angolanos no sentido de pressionar o governo angolano e os familiares de Agostinho Neto para que se possa fazer um novo teste de ADN para que se saiba de uma vez se é ou não filha de Agostinho Neto, conforme ela alega. Bem, Jeca, continuando aqui com o nosso programa, vamos lá ver o que mais aconteceu de destaque no ano de 2012. Em julho, o maior evento, pode-se assim dizer, dos últimos 10 anos, não é? Os Jogos Olímpicos de Londres, um grande sucesso, temos que reconhecer isso. E nós, os angolanos, que de uma ou de outra forma somos londrinos, também vivemos aqui, nos consideramos londrinos, tivemos o privilégio de fazer parte desses jogos, não só pelo facto do nosso país estar presente, mas por sermos londrinos, aquele calor dos Jogos Olímpicos fazia parte daquilo que nós somos, angolanos londrinos. E entramos já nos Jogos Olímpicos a fazer história, porque fomos uma das poucas equipas presentes nos Jogos Olímpicos com uma comunidade muito vasta. Olha, segundo os últimos dados estatísticos do censo, né? São 22 mil angolanos aqui. Tanto é que até o Comitê Olímpico reuniu com algumas pessoas, alguns grupos, ou acho que organizações, ou com a Embaixada de Angola, para que nós preparássemos
a recepção dos nossos jogadores cá, ou dos nossos atletas. Então, nós entramos já nestes Jogos Olímpicos a fazer história. A fazer história, e não só fizemos história, e a Mangolé TV também fez história porque fomos o único programa angolano que teve acesso aos jogos. Sim, inclusive. Nem sequer a TPA teve acesso não teve acesso aos jogos como nós tivemos. Sim, nós tivemos no estúdio, tivemos o nosso material, tivemos dentro do Complexo Olímpico. Inclusive fizemos um programa depois da vitória da Angola com a Inglaterra. No handball, não é? Sim, do handball feminino. Fizemos um programa lá e que fizemos uma abordagem. Sim, daquilo que foram os Jogos Olímpicos. E após. Gica, falando aqui dos Jogos Olímpicos, foi emocionante. Para mim foi a primeira vez que eu participei dos Jogos Olímpicos, digo como jornalista, e não só mesmo como adepto, porque nunca tive a oportunidade de estar presente nos Jogos Olímpicos. No que concerne Angola, houve algumas exceções não muito habituais daquilo que é a participação angolana nos Jogos Olímpicos. Tivemos uma nova modalidade, ou uma nova modalidade pela qual angolanos participaram, nesse caso o basquetebol feminino. Angola pela primeira vez participou dos Jogos Olímpicos, do torneio de basquetebol dos Jogos Olímpicos. Perdemos quase todos os jogos, não quase todos os jogos, não, todos os jogos. E houve um que foi muito comentado, que foi o jogo contra os Estados Unidos da América. Perdemos 90-38. 38. Aquele jogo, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é de salutar a capacidade das jogadoras, porque como ex-praticante de basquetebol e faço parte da geração daquelas jogadoras como a Sônia, a Nacicela Maurício. Aliás, tu conheces algumas delas, né? Foram amigas de infância. Sim, a Estrida, elas são já praticamente umas veteranas, porque já não vamos voltar a ter uma geração como aquela. Elas fizeram o melhor de si para estarem ali e para aparecerem ali. Mas, claro, a motivação não foi uma das melhores. E nós entramos mesmo a fazer recorde porque a única treinadora feminina que existia, que estava nos Jogos Olímpicos, é a Elisa. Né? A Elisa que nos concedeu uma entrevista. Nós depois vamos poder ver aí algum pouco daquilo que ela disse em relação à prestação da equipa de basquetebol nos Jogos Olímpicos. Ficamos um bocadinho surpresos com o atirar da toalha no chão de Aníbal Moreira no jogo contra os Estados Unidos da América, uma vez que Aníbal Moreira faz parte da nata da geração angolana de basquetebol, em que nós nos afirmamos em África e no mundo. Só para deixar saber que em 1992, em Barcelona, a nossa seleção bateu por 20 pontos depois de ser a primeira seleção no mundo amadora a jogar com o Dream Team, que tinha Scottie Pippen, Michael Jordan, Charles Barkley, Patrick Ewing e Larry Bird e muitos mais outros. A nossa seleção, então, depois desse jogo contra a América, bateu a seleção da Espanha por 20 pontos e foi uma humilhação que o treinador da Espanha perdeu o emprego e Aníbal Moreira esteve neste jogo e foi um dos grandes jogadores. Essa toda a capacidade do Aníbal Moreira atirou a toalha no chão, mas pronto, sabemos que os tempos mudam, as pessoas também mudam, mas acreditamos que valeu a experiência das nossas jogadoras estarem lá. Foi uma pena que nós angolanos como comunidade, vontade não nos faltou, e falamos até com os homens do Comitê Olímpico que havia bilhetes para nós comunidade, não fomos apoiar a nossa seleção. Giga, um dos aspectos que nós tivemos lá, falamos com várias pessoas de nacionalidades várias, não é? E um dos aspectos que eles apontaram muito com relação à equipa angolana, em quase todas as equipas angolanas, foi a questão da porte física, né, a constituição física das atletas angolanas, que era muito, muito inferior à das demais atletas. O que é que tu dizes em relação a isso? É falta de condições, é falta de nutricionistas adequados? O que é que tu achas? Isso já é um problema que tem que nós no desporto em Angola, principalmente desportos como handball e basquetebol, que tem um grande protagonismo. Eu acho que neste preciso momento nós já não podíamos estar a lidar com esse tipo de situação, porque o país até que já não está em guerra. A nossa agricultura, de uma maneira ou de outra, vai produzindo. Precisa de organização das pessoas que gerem essas instituições, como as federações. E, primeiro lugar, que tem que ser valorizado em Angola, para que nós continuarmos a sermos os grandes campeões, os grandes brilharemos. Aquela seleção feminina de handebol é vice-campeã mundial. Então, nós
temos que valorizar os atletas. Os atletas angolanos, claro que eu sei, eu já estive na posição de atleta, eles podem não falar muito daquilo que se passa internamente. Tem que se valorizar os atletas, reduzir o número de dirigentes nas caravanas quando vamos para fora. Porque os subsídios ficam todos nesses senhores. Eu tive o privilégio de viajar, digo privilégio, né, porque ser angolano e amo a minha terra e amo os meus compatriotas, de viajar no voo da TAP em que a seleção de handebol feminino regressava para Portugal para depois apanhar o voo para Angola. Elas sentavam em lugares muito apertados, jogadoras da alta competição ali todas apertadas. E os dirigentes que não jogaram, todos gordos, bem barrigudos, lanzudos, a beberem champanhes, bem acomodados, em classes VIP só. Aí começamos a ver onde é que está a qualidade dos nossos atletas. Temos que respeitar os nossos atletas, porque até eles têm capacidade, mas precisam dos outros fundamentos para que então nós podemos... Gica, tocaste num aspecto muito importante. Nós aqui, felizmente, por tivemos a exclusividade de algumas imagens no que concerne a participação dos jogadores, dos atletas angolanos nos Jogos Olímpicos. Tu disseste na questão dos dirigentes, ou da comissão, ou da comitiva que vem acompanhar os atletas. Um dos aspectos que nós achamos estranho é o número exagerado da tal comitiva. Tanto é que, não sei se vocês deram conta, a claque angolana era formada pela tal comitiva. Sim. Todos eles eram do Comitê Olímpico. E se tu perguntasses naquelas pessoas, porque a gente viu, tivemos dentro da aldeia olímpica, ninguém pôde vir nos provar aqui ao contrário. Tivemos lá, vimos entidades do desporto angolanos muito bem conotados, como José Carlos Guimarães e tantos outros. Portanto, aquelas pessoas que estavam lá nem eram futuros praticantes, nem trouxeram aqueles miudinhos que futuramente vão estar assim. Não, eram pessoas que vieram para tirar férias. Não, e Gica, desculpa, vou te cortar mais uma vez. Tocaste aqui no nome do Zé Carlos Guimarães, e isso vem porque o Zé Carlos Guimarães não fazia parte da comitiva. Eu falei pessoalmente com o Zé Carlos Guimarães, em oferta entrevistei, depois nós vamos passar algumas imagens da entrevista que o José Carlos Guimarães concedeu à Mangolê TV. Estava acompanhado da sua esposa, uma pessoa que eu vi uma crescer, porque são lá do nosso bairro, lá do Valores. E o Zé Carlos Guimarães disse-nos que para adquirir o bilhete para ver o jogo da Angola de handball, quem nos arranjou foi o nigeriano. Não conseguiram através do Comitê Olímpico Angolano. Mas a comitiva era tão grande, e aquilo que tu dizes, que como é que se paga, como é que eu posso dizer, como é que eles conseguem superar os gastos dessa comitiva tão grande, quer dizer, o que podia acabar para o benefício dos jogadores acaba por ser espalhado. Eu, como ex-atleta, eu continuo a tocar nesta vertente, que tem que se respeitar mais os atletas, porque o atleta, muitas das vezes, ele já tem muitas dificuldades no clube, está num pico de performance muito bom e vai para a seleção, chega esgotado, cansado, a sua moral está em baixo porque os dinheiros não chegam, nunca fica muito tempo distante da família, no caso das meninas, muito tempo distante dos filhos, do marido e essa coisa toda, e nada compensa ir ali, entender? Tem que haver algo para estimular. Tem que haver algo para estimular, e quando chega na hora dos dinheiros, nós sobramos os problemas. Por quê? Porque muitos dos dirigentes têm que se cortar, têm que se dar dinheiro em outras pessoas, porque vê a mulher do dirigente fulano também tem que pagar cachê. Não pode-se fazer isso. Tem que se ter mais respeito para com os nossos atletas, para que então amanhã nós podemos fazer uma exigência, temos que ganhar. Porque vê uma coisa aqui que é muito boa. O basquetebol, o melhor basquetebol da África já passou nas mãos de Angola. Eu sempre digo isso. Já passou em Angola. E até hoje, este melhor basquetebol não providenciou um só jogador na Liga Norte-Americana de Basquetebol, que é a Final Four do basquetebol universal.